eu permito a sua capacitação. Aí eu lembro que esse momento que nós estamos aqui já tem um longo tempo, né? Esse momento de capacitação às terças-feiras, ele tem sido importantíssimo, e ele, com certeza, nós vamos colher grandes frutos desses momentos que nós estamos aqui reunidos, né, discutindo alguns assuntos. O aprimoramento de habilidade, quando eu tenho a sensibilidade, eu tenho uma gestão de pessoas voltada para trabalhar as habilidades daquele colaborador e o seu conhecimento, então tudo isso vai tornar um ambiente fértil para o engajamento, sem dúvida. E eu vou ter pessoas engajadas, onde vão realizar o objetivo da organização. Eu falo de abordagem de processo, eu falo de quê? De ter processos de trabalho, onde eu sei onde começa, como é que eu faço o passo a passo e o que é que eu tenho de produto daquele processo. Aqui eu até botei a figurinha de como fazer arroz, né? Fazer arroz é um processo, assim como fazer um ABO, é um processo de trabalho. Então, eu vou ter como entrada para o arroz, eu vou ter a entrada do processo de fazer arroz, eu vou ter água, arroz, tempero, panela, fogão, cozinheiro, certo? Lá no ABO, eu vou ter a amostra, vou ter os reagentes, né? Vou ter os equipamentos e vou ter o colaborador que vai fazer. E aqui no processo, eu vou ter o passo a passo do arroz. Botar água para ferver, lavo o arroz, refogo o arroz, boto a panela, acendo o fogão, né? Então, tudo isso vai estar aqui descrito como processo, assim como no ABO, que eu não vou me meter, né, a citar o passo a passo do ABO, porque eu não sei. Você vai receber a amostra, vai conferir a amostra, vai centrifugar, etc e tal. Então, né, vai colocar no tubinho lá, vai fazer, ou colocar na sua cartela, enfim. Você vai ter lá no seu processo o passo a passo de fazer um ABO. Assim como tem que fazer, isso se chama abordagem por processo, onde eu entendo que cada atividade de trabalho precisa estar descrita como processo, precisa estar padronizada. Eu preciso entender qual é a entrada do meu processo de trabalho, por onde eu começo, como é o meu passo a passo, que é o processo em si, o que é que eu vou ter de resultado. No caso do arroz, eu vou ter, no caso de fazer arroz, eu espero ter um arroz cozido, né? No caso do ABO, eu espero ter uma amostra identificada, tipagem ABO, para facilitar a minha transfusão, né? Para proceder minha transfusão. Então, dentro de um processo, eu preciso esperar que os resultados sejam consistentes e revisíveis, ou seja, que eu possa rever. Eu preciso ter que esse processo de trabalho seja eficaz e eficiente. E eu preciso entender que existem processos interrelacionados num sistema coerente. O processo de tipagem ABO está relacionado ao processo de coleta da amostra. Eu preciso entender onde cada processo começa e o outro termina, e aí isso é um círculo, né? O sistema da qualidade funciona como um organismo, como o nosso corpo, por exemplo, que tem vários sistemas e vários órgãos, então tudo isso está interrelacionado, um influi no outro, e eu preciso entender. Imagine que se a enfermagem do hospital, imaginando que seja ela responsável por coletar a amostra pré-transfusional, não entender o requisito de identificar bem a amostra ou de coletar no tubo de ADTA, ou de coletar o volume suficiente para realizar os testes pré-transfusionais, né? Se eu não tenho esse entendimento, onde um processo influi no outro, eu não vou ter um processo de trabalho, no final das contas, adequado. Eu vou ter retrabalho, eu vou ter desperdício, eu vou ter processos inseguros. Então, eu preciso entender que um sistema da qualidade ele é composto por processos interrelacionados. Eu vou dar um outro exemplo que é muito... Às vezes você nem pensa no impacto, né? Mas, por exemplo, se eu não tiver um serviços gerais que entenda a necessidade de higiene de um laboratório, né? De imunemato, por exemplo, eu posso ter os processos de trabalho todos prejudicados por conta de uma limpeza ineficiente. Se o pessoal do almoxarifado, o pessoal que compra, né, que faz a licitação, não entender o requisito, por exemplo, do reagente à imunematologia, para que a gente possa fazer o nosso processo pré-transfusional, eu posso ter um processo de trabalho altamente inseguro, e não é isso que nós queremos. Então, esses processos de trabalho, sejam os processos operacionais, como o que é operacional? É aquele que é atividade fim. Então, se eu tenho um processo de coleta é operacional, processo de tipagem ABO é operacional. Quando eu falo de processo de limpeza, processo de suporte, processo de almoxarifado, gestão de pessoas, é suporte. Quando eu tenho esses processos que não compreendem onde a entrada do outro processo, como é o passo a passo e a saída, eu não vou ter uma coerência, eu não vou ter um processo fluido que me permita ter
no final das contas, uma transfusão segura e de qualidade para o nosso paciente. E aí eu preciso também ter a capacidade de compreender como os resultados são produzidos nesse sistema, incluindo todos os seus processos, recursos, controles e interações. E aí, quando eu tenho esse processo de trabalho, macroprocesso, que está todo arrumado, alinhado, né, entre os processos interrelacionados, eu vou ter o quê? Otimização do desempenho, porque eu não vou ter desperdício. Eu não vou ter retrabalho, né? Não vou perder insumo, não vou perder tempo. Então, vou ter um processo macro muito mais arrumado do que se eu não tivesse essa abordagem por processo. Uma outra coisa que é assim, sem fim na qualidade, é a melhoria. Eu brinco até com o pessoal, costumo dizer que quem gosta de qualidade é um eterno insatisfeito. Em que sentido? Porque ele sempre vai dizer assim, tá ótimo, tá muito bom, ficou ótimo, mas amanhã podemos melhorar mais esse pontinho aqui. Então, é esse olhar de que hoje eu fiz bem, hoje está legal, mas amanhã eu posso melhorar mais. Porque a gente sempre vai melhorar. Mas vocês imaginariam que hoje, né, há 10 anos, vocês imaginariam que hoje nós estaríamos tendo uma aula online dentro do estado do Ceará todinho, por conta de uma pandemia? Eu não imaginaria, né? A gente só conseguiria ver há 10 anos a condição de fazer capacitação se fosse presencial, né? Então, as coisas mudam, o cenário muda, eu preciso ter esse olhar sempre voltado para a melhoria contínua, sempre. Aonde é que eu posso melhorar mais o meu processo? Aonde é que eu posso ajustar mais, criar mais controles, ter melhores resultados? Então, a melhoria ela é essencial para qualquer empresa, pública ou privada, se manter e manter os níveis atuais de desempenho. Se você cruza os braços e diz assim, pronto, já fiz o que eu tinha que fazer, eu sou bonzão, não tenho mais o que melhorar, provavelmente você não vai manter essa qualidade, porque você não está olhando para frente, você estagnou no tempo. E aí é preciso olhar o cenário, avaliar o que você tem de fortaleza, o que a organização tem de bom, qual é a fragilidade da organização, para, em cima desses critérios, traçar objetivos de melhoria. Isso é muito importante, esse olhar focado na melhoria. Uma outra coisa fundamental, sem o qual a gente não consegue ter ações concretas, é a questão da tomada de decisão baseada em evidências. Aqui é quando a gente fala que não cabe achismo, né? Eu acho que eu preciso ter tantos insumos ou tantos hemocomponentes armazenados, porque eu acho que vai ter mais cirurgia esse mês aqui no hospital. Não. Eu tenho que ter um conhecimento de dados, de fatos, de evidências que me digam que eu preciso ter um estoque X na minha agência, que eu preciso ter X de insumos, de reagentes na minha agência. Ou seja, você vai olhar o quê? Qual é a minha produção da minha agência? Quantos testes pré-transfusionais eu faço? Quantas transfusões eu faço? Não, eu preciso trabalhar, não vou ter mais reserva cirúrgica porque eu estou perdendo muito hemocomponente. Não pode ser no achismo, tem que ser dentro de dados. Então, você vai fazer um estudo, você vai estudar quanto você tem de reserva cirúrgica, se você perde, se você não perde, quanto tempo passa, para, em cima de fatos, dados, você tomar decisões. É isso que esse princípio da qualidade rege, que tomemos ações baseadas em evidências, em fatos. A tomada de decisão normalmente é um processo complexo e sempre envolve alguma incerteza. Se eu fizer no achismo, vai ser super incerto. Então, assim, a chance de dar certo é muito pequena, muito pequena. Então, é importante conhecer os fatos, conhecer as relações de causa e efeito, possível consequência. Então, tudo isso precisa ser analisado para você tomar uma decisão dentro da sua unidade também. Uma outra coisa fundamental, sem o qual a gente não consegue realmente ter qualidade, é a gestão de relacionamento. Então, para que a organização mantenha o seu sucesso, mantenha o seu padrão de qualidade, então a organização deve manter os seus relacionamentos, gerenciar os seus relacionamentos com partes interessadas e ter os seus fornecedores. O que é parte interessada? Parte interessada é toda a organização, pessoa ou sociedade que possa afetar o nosso processo de trabalho ou ser afetado por ele. Então, se a gente olhar para dentro de uma agência transfusional, quem é a parte interessada da agência? O próprio hospital, principalmente se ela for uma agência
de gestão nossa do EMOS, né, que não seja de gestão do hospital. Então, o hospital é parte interessada, o EMOS é parte interessada, a Secretaria de Saúde é parte interessada, o médico prescritor é parte interessada, o seu fornecedor é parte interessada. Então, todo aquilo que pode ser afetado pelo nosso processo de trabalho ou afetar o nosso processo de trabalho é parte interessada. Eles influenciam o desempenho da sua organização e é mais provável que esse sucesso seja alcançado quando a gente gerencia bem os relacionamentos com suas partes interessadas. É interessante que o nosso fornecedor, ele conhece o nosso trabalho, conhece os nossos critérios, os nossos requisitos e vice-versa. Que essa relação seja uma relação de ganha-ganha, onde o fornecedor sai ganhando e nós saímos ganhando. Assim como as partes interessadas. É interessante que nós tenhamos dentro do hospital, principalmente se a agência for de gestão do EMOS, uma relação de ganha-ganha dentro do hospital, né? Onde sai ganhando o hospital e sai ganhando a agência, onde o hospital reconhece a importância da agência e a agência se enquadra dentro do hospital. Isso é fundamental para que o funcionamento da agência seja efetivo, eficaz e que assim a gente possa garantir aos nossos pacientes um atendimento seguro e principalmente de qualidade. Então, é fundamental que a gente tenha esse olhar, né, voltado para a questão da gestão do relacionamento. Investindo em qualidade. Às vezes a gente pensa, pessoal, que investir em qualidade é muito caro. Depende, né? Se você fizer o que a legislação pede, o seu investimento em qualidade vai ser pequeno. Mas o que acontece muitas vezes por aí? O pessoal não faz o que a legislação pede, minimamente, né? Nem a legislação da vigilância sanitária, nem a legislação do Ministério da Saúde. Aí, quando vai implantar um sistema da qualidade, precisa gastar muito. Porque tudo que está dizendo no capítulo lá da garantia da qualidade, da portaria do Ministério, bem como da Anvisa, é o que praticamente se precisa para montar um sistema da qualidade. Então, ele fala que precisa ter melhoria contínua, fala que precisa ter auditoria interna, fala que precisa ter processos padronizados, né, POPs escritos, fala que precisa ter tratamento de não conformidade, reclamação de cliente, etc. e tal. Então, se você faz o que a legislação está pedindo, seu investimento vai ser pequenininho, vai ser um ajuste aqui ou acolá. Porém, se você não tem, aí sim o seu investimento é mais pesado, porque você precisa implantar esses processos que muitas vezes não existem, e aí requer um investimento maior. Então, independente dele ser pequeno ou um pouco maior, ele sempre vai ser vantajoso, porque o ganho que aquela organização vai ter ao implantar um sistema da qualidade, muitas vezes ele é imensurável, porque não é uma coisa tão matemática, né? E às vezes é uma coisa que você vai subjetiva, que você só vai perceber, né, um tempo depois de implantar um sistema da qualidade. Quando eu implanto um sistema da qualidade, eu invisto na organização, na produtividade, na credibilidade da organização, e isso é facilmente identificável. Se você olhar para dentro da sua unidade, né, para dentro do hospital onde você está localizado, você pode identificar se esse serviço tem ou não qualidade, se ele é competitivo ou não. Natália, mas nós falamos de organizações públicas, né, em sua maioria. Independente disso, a gente falou de visibilidade em relação à Secretaria de Saúde do Estado, ao Ministério da Saúde. Ou vocês acham que a Secretaria de Saúde do Estado vai investir num hospital que é desorganizado, que não tem credibilidade, né? Então, quando a gente fala em competitividade, para a instituição pública, muitas vezes eu não estou falando de lucro nem de mercado, né? Nessa relação de mercado, mas eu estou falando em relação à visibilidade da parte interessada, que é a Secretaria de Saúde do Estado. E as organizações, elas precisam ter esse olhar. Num tempo bem breve, eu penso que aquele serviço, mesmo público, que não tiver um sistema da qualidade, ele não vai existir mais. Porque não dá. Hoje a gente tem, os nossos clientes são cada vez mais exigentes, independente de serem usuários do SUS. As nossas partes interessadas, a Secretaria de Saúde do Estado está cada vez mais exigente, né? Desde 2019, nós tivemos um planejamento estratégico que foi unificado junto com a Secretaria de Saúde do Estado, onde todas as organizações assinaram, inclusive, um acordo de resultados, onde você traça os indicadores que você precisa monitorar,
e o diretor da sua instituição assina, e a gente precisa trabalhar para atingir esses objetivos. E a gente só atinge se a gente tiver um sistema organizado, se a gente tiver um sistema padrão, se a gente tiver um sistema da qualidade. Sem isso, a gente não consegue investir, melhor dizendo, sem isso, a gente não consegue alcançar esses resultados tão facilmente, né? À medida que eu não tenho um serviço organizado. Então, a qualidade deve ter um conjunto de princípios para a melhoria contínua, onde o principal objetivo é o foco no cliente e satisfazer suas necessidades. E aí a gente vai ter dois grandes exemplos, né, três, melhor dizendo, grandes exemplos de certificação e acreditação. Um que a gente pode citar, que é a certificação ISO 9001-2015. Ela agora que tem crescido na área da saúde, né, dentro dos hospitais ela não é muito comum, é mais em outros tipos de serviços, como laboratórios de análises clínicas, hemocentros, como o Hemoce, mas tem um outro tipo de acreditação, que é a acreditação ONA, né, da Organização Nacional de Acreditação, que é muito comum dentro das unidades hospitalares. E hoje no estado do Ceará a gente tem um maior número de organizações, né, de hospitais acreditados nesse padrão de acreditação, que é a ONA. Nós temos outros dois tipos de acreditação, e aí eu falo, esse primeiro, que é da ABB, é uma acreditação específica para banco de sangue, né, para serviços de hemoterapia, e a Joint Commission, que é uma acreditação também para hospital. E a gente tem esses padrões hoje, né, que a gente pode encontrar. E aí a gente se depara com o primeiro passo, né? Eu falei assim, teoricamente, agora vamos para a prática. Natália, como eu posso fazer o sistema da qualidade da minha agência? Meu hospital não tem e eu preciso fazer esse sistema. Primeira coisa, vamos padronizar os processos. Aí é simples assim. Você vai listar todos os processos de trabalho e vai padronizar. Então, o que é padronização? É submeter um processo de trabalho a um determinado modelo ou método. Você vai criar a receita do bolo, o passo a passo. Então, essa padronização, ela objetiva normatizar e organizar esses processos de trabalho, a fim de aumentar a produtividade e efetivar os lucros. Né? No nosso caso, a gente vai diminuir o retrabalho, vai diminuir o desperdício, né? Não existe essa questão de efetivar lucro, existe de aumentar a produtividade. Uma vez que eu não tenho desperdício de tempo, de insumos, eu vou ter um trabalho mais organizado. Tem até essa figurinha desse pessoal remando, onde um rema para o lado, outro rema para o outro. Vai dar certo? Esse barco vai chegar no lugar? Vai. Agora, o tempo que ele vai levar, só Deus sabe, né? Mas se nós remarmos todos para uma direção que vai me levar, sim, para um local com mais agilidade. Então, a padronização, ela requer isso. Você listar quais são os seus processos de trabalho, definir um modelo. Então, eu vou listar os meus processos de trabalho, vou definir um POP. Para vocês que são ligados ao sistema da qualidade do Hemoce, é mais fácil, o modelo já existe. Né? E hoje a gente tem muita facilidade na internet, né? Tem muito material, então você só não faz se não quiser. Só não padroniza seus processos de trabalho se você não quiser. Ah, mas o meu hospital não tem, faça o seu. Eu já tive a oportunidade de ver a agência grande, mas de uma organização hospitalar, assim, bem grande, no outro estado, e que não tinha um nível de organização legal. Mas a pessoa da agência, sabe o que ela fez? Ela padronizou todos os seus processos. Ela criou um modelozinho dela lá, bem arrumadinho, com cada item que precisava escrever no procedimento no POP, listou todos os processos que precisavam ser descritos e tinha seu conjunto de procedimentos. Ainda não esperou nem pelo serviço produtor, né, pelo hemocentro, qual ela era ligada, e nem esperou pelo hospital. Fez a sua parte, né, não deixou de fazer. Isso é importante que vocês tenham esse olhar para a padronização. Então, o que é que eu devo padronizar? Protocolos, processos, rotinas, insumos, equipamentos, entre outros. Então, eu preciso ter esse olhar voltado para a padronização. Se eu não padronizo, eu não vou ter o mesmo resultado para cada processo de trabalho. Você já pensou se para cada processo de trabalho dentro da agência, né, cada colaborador fizesse do seu jeito? Então, assim, a coleta da amostra vinha de um jeito,
o volume da amostra vinha de um jeito, a identificação vinha de um jeito para cada colaborador. Será que teríamos sucesso nesses processos de trabalho? Eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que é não teríamos um processo de trabalho ajustado, seguro, né, de qualidade para o nosso paciente. De forma alguma teríamos isso. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar voltado da importância da padronização. Eu já ouvi muitas vezes, né? Eu já estou assim, uns 14 anos de qualidade, já trabalhei muito nesse processo inicial de padronização. Eu já cheguei a ouvir de algum colaborador que dizia assim: para que eu vou escrever, deixar escrito? Para que é? Está tudo na minha cabeça. Então, gente, por favor, não tenha essa mentalidade, tá certo? Precisa sim deixar escrito, porque esse conhecimento é um conhecimento que deve passar para todos os colaboradores para que tenham processos de trabalho padronizados. Então, para que o mesmo colaborador, os colaboradores distintos tenham o mesmo resultado em relação a quando realizam um processo de trabalho. Isso é de fundamental importância. Quais são os benefícios da padronização? Permite utilizar adequadamente recurso disponível. Se eu digo, então, que eu preciso usar tanto de solução para fazer a higiene de uma bancada, né, que eu deixo aquilo padronizado, eu vou ter muito mais otimização daquele recurso, né? Quando a padronização é aplicada, fica muito mais fácil entender onde é que os recursos, insumos são aplicados, de que forma eles podem ser utilizados de maneira mais efetiva, e os procedimentos são realizados seguindo um determinado padrão, são documentados. Se ele tem um padrão, ele está documentado. Então, o erro é muito mais fácil de encontrar e da gente estudar este erro. Se não está escrito, como é que eu posso exigir que a pessoa tenha determinada atitude se não está escrito no procedimento? Então, eu preciso ter os procedimentos escritos e bem escritos, atualizados, que retratem a realidade. Aqui eu chamo a atenção de vocês que às vezes a gente tem a ingenuidade de escrever os procedimentos para o futuro. Não caio nessa cilada, certo? O que é isso? Ah, não, hoje eu não faço descongelamento do plasma no descongelador. Eu descongelo absurdamente, isso eu já vi, pessoal, tenho certeza no Ceará não tem, reza que não tem. Descongelar plasma debaixo da torneira. Né? Então, você hoje descongela plasma debaixo da torneira, mas no seu procedimento está dizendo que você faz no descongelador de plasma. Né? Então, assim, só lembrando que descongelar o plasma fora do equipamento adequado não pode, né? Está ferindo a legislação, você está incorrendo num risco sanitário grande, mas eu estou fazendo só essa ilustração com esse exemplo, onde você sabe que você não está fazendo aquele procedimento como deveria fazer e está dizendo que não, eu vou fazer isso no futuro. Não pode, o procedimento tem que ser atualizado, tem que ser atual, condizer com a sua realidade. Se você usa tubo, você vai escrever técnica em tubo. Se você usa cartela, você vai escrever técnica em cartela. Certo? Então, você vai ter que descrever o que você faz na realidade quando você for padronizar seus processos. Um outro benefício, beneficia a operacionalização do processo. Uma vez que todos os procedimentos são definidos, é muito mais simples desenvolver nas pessoas as habilidades necessárias. Se está descrito o que eu preciso fazer no passo a passo, eu sei o que eu preciso treinar as pessoas. Né? Se eu tenho tudo que eu preciso fazer e tudo que eu preciso fazer está padronizado, eu consigo muito mais fácil treinar os meus colaboradores e manter esse conhecimento organizacional necessário ao meu produto e serviço de qualidade seguro. Automaticamente, eu vou ter uma melhoria nos resultados. Porque eu estou focando no que eu preciso saber para executar aquela tarefa. Aumenta a produtividade, né? É um benefício direto, uma vez que eu vou diminuir desperdício. Se eu faço tudo padrão, eu estou diminuindo desperdício. Vou ter profissionais bem treinados e recursos utilizados racionalmente, corretamente. Então, facilita a rotina de trabalho. Se eu sei cada passo que eu preciso dar, eu organizo o meu trabalho. Eu sei onde eu começo, sei quais são os insumos, o que eu preciso para começar meu trabalho. Já está tudo definido. Então, isso permite um maior monitoramento e acompanhamento de tudo que se passa na organização.
Também desenvolve demais a qualidade dos produtos, é óbvio, né? Se eu trabalho padronizado, o resultado que eu vou ter naquele processo de trabalho, vão ser resultados muito mais confiáveis. Eu não vou ter um resultado bom hoje, daqui a meia hora um mais ou menos, daqui a 2 horas um excelente, daqui a 3 horas um péssimo. Porque as pessoas estão trabalhando com os mesmos produtos, com os mesmos insumos, com os mesmos equipamentos, seguindo o mesmo passo a passo. Então, a probabilidade daquele resultado, daquele trabalho, ter um igual resultado, um resultado muito aproximado, ele é muito maior à medida que eu tenho processos padronizados. É meio óbvio, mas é importante que a gente, às vezes, destrinche, né? Que às vezes a gente desnude a importância da padronização, porque muitas vezes a gente pormenoriza. A gente deixa isso de lado, e é importante que a gente entenda bem por que é que eu preciso padronizar processo, porque muitas e muitas vezes a gente vê a qualidade, o sistema da qualidade, a padronização como burocratização, e não é isso. A padronização que a qualidade propõe é uma organização de trabalho, visando tudo isso que a gente já falou aqui hoje. Obter controle do processo é óbvio, né? À medida que eu padronizo o meu processo, a condução da minha atividade ela vai sendo delegada às pessoas que operam cada etapa, então cada qual vai estar responsável por aquilo que produz, por aquela etapa. Esse colaborador, assim, tendo consciência dessa responsabilidade, tem muito maior controle sobre a qualidade dos produtos, e em vista disso, o controle geral do serviço é favorecido e a gerência tem mais condição de administrar outros assuntos da gestão. À medida que eu tenho um controle, né, do processo, através da padronização, eu consigo tirar o meu olhar da rotina para fazer gestão. Se eu não tenho um processo controlado, padronizado, né, organizado, quem está na gestão da agência, ela vai dispensar muito mais tempo organizando atividades mais simples, porque não estão padronizadas, do que fazendo a gestão, que é tão importante. Né? É muito importante esse olhar voltado para a gestão. Reduz custo, a gente já falou disso, né? À medida que eu padronizo, que eu tenho resultados aproximados ao mesmo, né, valor agregado daquele hemocomponente, eu vou ter, obviamente, uma redução de custo através da diminuição de despesa, de desperdício, de retrabalho, porque todas as atividades vão seguir os mesmos parâmetros, vão usar os mesmos recursos, e isso vai sendo potencializado. Chegando ao ponto, né, principalmente nas empresas privadas, né, que vem muito a questão do custo, do lucro, chegando ao ponto de reduzir preço de produto e aumentando a lucratividade. Isso é muito bem visto, é muito fácil de ser visto, melhor dizendo, quando tem um processo de trabalho padronizado. Facilita o engajamento do colaborador. Se eu tenho um processo de trabalho padronizado, organizado, onde cada qual conhece sua responsabilidade, sabe qual é a sua atividade, qual é a sua importância e a relevância do seu trabalho em cada passo, eu tenho muito mais um ambiente permeável, né, fértil para o engajamento desses colaboradores. Então, a maioria desses serviços é realizado por seus funcionários, né? Então, dessa maneira, é preciso treinar, engajar, criar esse ambiente fértil, que está diretamente relacionado aos objetivos estratégicos da gestão. E aí, quando isso acontece, que eu consigo entrar nesse ambiente através da padronização, no ambiente engajador, eu vou ter uma equipe muito mais produtiva, que vai alcançar as metas, vai seguir os protocolos, vai ter um resultado de trabalho muito mais seguro, de muito maior qualidade. É importante que a gente coloque isso também para os nossos colaboradores. E aí, né, para a gente ter em mente o que a gente precisa fazer para ontem, né? Se você não tem procedimento padronizado na sua agência, corra. O que eu preciso padronizar? Procedimentos administrativos, não sou eu que estou dizendo, não é Natalice que está dizendo, né? É a legislação que diz que o serviço de hemoterapia tem que ter um conjunto de procedimentos escritos, tanto administrativos como técnicos. Então, eu preciso ter procedimentos administrativos, preciso ter procedimentos legais e técnicos. Quais são os procedimentos legais? Colocando para a agência transfusional, eu preciso ter um procedimento de biossegurança,
preciso ter um procedimento de gestão de manejo de resíduo. Se o seu hospital não tem, né? Primeira coisa, você vai procurar saber se o seu hospital tem. O hospital onde você está inserido tem. Procura saber qual é o do EMOS, se o EMOS tem, certo? E aí você olha onde é que você está inserido. Se o seu hospital não tem, faça o seu. Certo? Faça o seu da agência. Porque é importantíssimo, é um requisito legal que todo serviço de saúde tenha um procedimento escrito que relate como ele maneja os resíduos de serviço de saúde. Eu preciso ter padronizado que os registros. Nós sabemos que dentro da agência transfusional, todos os registros são de suma importância, porque eles trazem a rastreabilidade da transfusão, que a gente sabe que é de suma importância, de fundamental importância. Então, aí, já lembrando que o registro precisa ser padrão, precisa ter a logo da instituição, precisa ter um código, precisa estar controlado, precisa ser legível quando ele estiver preenchido. Então, isso tudo faz parte da padronização e é de suma importância. Um outro registro que eu fiz questão de listar por fora, a solicitação de transfusão, ela precisa ser padrão, né? Se bem que na nossa hemorragia nós temos uma solicitação de transfusão somente, mas pode ter serviço que tem a sua solicitação de transfusão, ela tem que ser padrão. O acompanhamento da transfusão precisa estar padronizado, ele precisa estar muito bem definido, e os registros e procedimentos de hemovigilância é importante que estejam também escritos, principalmente os fluxos de investigação, né, de retrovigilância, de soroconversão, como é que você comunica ao serviço produtor, o que é que você precisa receber de comunicação dele e vice-versa. Tudo isso precisa estar muito bem definido. Então, quando a gente fala de padronização, a gente não pode deixar de falar de gestão de documentos. Isso é de fundamental importância. Não adianta eu ter procedimentos padrão, né? Todos bonitinhos, lá com a logo do hospital ou com a logo do EMOS, se eles não estão controlados. Certo? Por quê? Eu preciso garantir o quê? Qual é a essência da gestão de documentos? Quando eu falo de padronização, qual é a importância de ter um POP? Padronizar a rotina e tendo essa rotina padronizada, o que é que ela precisa ser? Atual, ou seja, precisa retratar a minha realidade. Não adianta eu ter um procedimento que não diz o que eu faço de verdade. Essa realidade, ela precisa estar coerente com o quê? Com a atualidade em relação o que eu tenho de novo, né? O que eu tenho de equipamento atual, o que eu tenho de reagente que é novo, né? Essa questão da tecnologia precisa estar aderente também com o processo de trabalho. Ele precisa ser disponível aos colaboradores, né? E retratar a realidade. Então, esses três conceitos precisam estar diluídos nos seus documentos. Então, a longevidade de uma empresa, né, o quanto para frente ela vai, quanto de vida ela tem, se deve por muitas razões. Uma delas é a capacidade de cada uma dessas organizações de organizar e sistematizar os seus processos, que vai propiciar um bom funcionamento da empresa. Então, quando a empresa não documenta, não promove o controle de documentos, algumas etapas ou ações significativas do negócio, do processo de trabalho, do seu passo a passo, pode se perder. Se você não tem escrito como você faz, né, o seu passo a passo, suas atividades, algumas etapas que são significativas e que vão agregar segurança ou não para o seu processo de trabalho, elas podem se perder ou podem sofrer modificações indesejadas. Então, os procedimentos têm que estar controlados. A portaria, ela requer que a gente faça uma revisão anual. Significa dizer que eu vou mudar todo ano? Nem sempre. Então, no artigo 18 da Portaria Consolidada número 5, ele diz que cada serviço de hemoterapia manterá um conjunto de procedimentos operacionais, técnicos e administrativos para cada área técnica e administrativa. Então, eu tenho que ter o que escrito? Procedimentos técnicos e administrativos, incluindo medidas de biossegurança. Esses procedimentos têm que estar aprovados pelos responsáveis da área, conforme o padrão determinado pela qualidade. Eu tenho que ter um manual da qualidade. Esses procedimentos têm que estar disponíveis
Gente, não, o procedimento não é para ficar guardado em gaveta. Se ele for escrito, né, impresso. Procedimento operacional padrão, que não está mexido, ele não é lido. E se não é lido, ele não está disponível, ele não é divulgado, o colaborador não tem conhecimento dele. Ele foi feito para cumprir tabela, para inglês ver. Não caia nessa cilada. Ao elaborar os procedimentos da sua área, da sua agência, disponibilize para toda a equipe. E até melhor, recomendo que escreva em conjunto com seus colegas. Escreva em conjunto. Então, a vigilância sanitária e o Ministério da Saúde requer que nós avaliemos anualmente os nossos procedimentos. Eu posso avaliar e dizer, não, a minha tipagem, meu procedimento de tipagem ABO, ele continua atual, a gente está usando o reagente atual, que é compatível com a tecnologia atual, né, de determinação de tipagem ABO, ele traduz a minha realidade, eu não vou revisar o documento. Mas aí eu tenho que garantir que eu parei e analisei aquele documento naquele ano. E a cada mudança de técnica, eu preciso validar novamente esse processo de trabalho e revisar meu documento. Então, eu mudei um reagente, eu mudei um equipamento, eu mudei um passo a passo, eu tenho que parar, independente de ser do tempo, né? Ou seja, traduzindo em miúdos, eu preciso, pelo menos uma vez ao ano, olhar o meu procedimento e a cada vez que eu mudar uma vírgula no meu passo a passo, eu preciso revisar esse documento. Então, minimamente, a gente vai parar para olhar o documento uma vez ao ano. E cada vez que ele seja mudado, você mude um equipamento, um instrumento, um passo a passo, um insumo, você precisa revisar esse documento. Há dois tipos de documentos, praticamente, né? A gente tem os POPs, ITs, ou seja, a gente tem os procedimentos operacionais padrão, vai depender do sistema da qualidade da organização que você está inserido. Isso não tem relevância nenhuma. É a pessoa da qualidade que define se vai chamar de procedimento operacional padrão, se vai chamar de instrução técnica, de instrução de operação, de manual, de protocolo, de diretriz, independente do nome que queira se dar. Isso é o sistema da qualidade da organização que define, né? Mas eles todos vão fazer o quê? Vão estabelecer critério como as ações devem ser realizadas de cada etapa do processo de trabalho. Então, para cada processo de trabalho, vai ter aquele passo a passo que vai estar dito em algum desses tipos de documento. Então, eu tenho basicamente dois tipos de documento, um que diz o passo a passo e o outro que são os registros, né? Os registros são os formulários, tabelas, fichas, que demonstram e registram que as ações determinadas nos documentos acima foram concluídas. Traduzindo em miúdos, eu vou ter, por exemplo, um procedimento que vai dizer como é que eu faço a tipagem ABO, certo? Esse procedimento vai dizer que eu vou registrar isso no livro de compatibilidade. Então, o procedimento que diz o passo a passo é o POP, lá, POP, LH tal, que eu não sei o número, e o registro é o livro de compatibilidade, que vai dizer que eu fiz conforme eu deveria ter feito. Então, eu vou ter basicamente esses tipos de documento. Um que é o passo a passo e o outro que é o registro, né, que é o nosso formulário, onde eu vou registrar o que eu fiz. É a evidência de que eu fiz o que eu deveria ter feito. Então, basicamente, nós temos esses dois tipos de documento e eles precisam ser controlados, ambos. Então, a documentação do sistema de gestão vai favorecer a conscientização do que é fundamental para a organização, para atender o requisito do cliente, a segurança do paciente, cumprindo a política da organização e alcançando o objetivo proposto. A documentação deve considerar normas e tecnologias e processos atuais, eu já falei para vocês, então, quando eu for escrever um procedimento, eu tenho que considerar as normas também da instituição, como é a maneira do EMOLSE de construir os procedimentos, como é a maneira do hospital que eu estou inserido, qual é a tecnologia, essa tecnologia ela é atual, ela é concernente com o que a gente vive hoje, quais são os processos de trabalho, então eu preciso olhar para esses conceitos para poder escrever meu procedimento. E o POP deve apresentar a instrução da sequência das operações, como eu falei, o passo a passo, a receita do bolo, né? Eu devo dizer o tempo também que é executado. Então, eu devo munir esse procedimento de informações relevantes que façam que a pessoa execute o procedimento sem nenhuma dificuldade. POP deve ter, eu vou chamar sempre de POP, tá, pessoal? Mas lembrando que isso aqui é o documento
padronizado da sua organização, que vai ser chamado conforme seja aí o seu sistema. Ele deve conter que elementos? Quem executa, certo? Qual é a atividade responsável? Qual é a função responsável por fazer a determinação ABO? Que equipamentos, instrumentos, insumos estão envolvidos nesse procedimento? Peças e materiais utilizados em cada tarefa? Descrição dos procedimentos que devem ser executados nas atividades críticas, como opera, possível restrição quanto à execução, o que pode e o que não pode ser feito. Lembrando que nessa descrição do procedimento eu devo botar o quê? Controle de processo. Então, na hora que eu digo que eu preciso conferir a amostra com a ART, é um controle de processo que precisa estar escrito. Atenção, conferir os dados do paciente na ART e na amostra, né? Conferir. Aí, toda vez que eu vou falando dessas coisas, estou falando de controle de processo, que tem que estar dentro da descrição dos procedimentos. Eu tenho que falar também roteiro de inspeções periódicas dos equipamentos de produção, lembrar que isso é importante. Quanto tempo eu vou fazer a inspeção do meu instrumento, do meu equipamento? Então, todos esses elementos dos documentos devem ser aprovados, assinados, datados e revisados anualmente, ou de acordo com a necessidade do processo. Então, o meu documento ele deve ser aprovado, assinado, datado e avaliado anualmente, conforme a portaria nos pede. Como elaborar um POP, certo? Eu devo descrever as tarefas que fazem parte da rotina do trabalho, aí eu vou trazer algumas coisas aqui que vocês devem ter cuidado. Primeiro, não copiar procedimento de livro ou de outras organizações. Ipsiliteri, ou seja, ao pé da letra. Por quê, pessoal? Porque aquela realidade da outra organização pode não ser a sua, aí você vai estar querendo implantar uma coisa que não condiz com a sua realidade, com a cultura da sua organização. Você pode até pegar o procedimento daquele outro serviço, mas você vai olhar adequando à sua realidade. Eu já vi situações hilárias, né? Por exemplo, uma vez eu fui num serviço e ele estava lá com um registro, era um registro do EMOS, não era nesse estado, certo? Era no outro estado, e acho que o colega que trabalha aqui no EMOS deu esse registro para ele não teve nenhum trabalho de adequar para a realidade dele, ele só fez riscar o nome EMOS, né? Riscou o CE e botou lá o resto da sigla do estado dele. Ele estava usando o registro igual, com o mesmo código da gente, quer dizer assim, então, que a gente tem esse zelo. O conhecimento, ele não se cria, né? Ele se transforma, você vai passando de um para o outro, isso não é problema. O problema é você pegar aquele procedimento do jeito que vem lá não sei da onde e implantar no seu sem nem estudar se isso é possível, se ele é adequado à sua realidade. Então, eu tenho que pegar aquele que eu estou usando de modelo, que eu recebi de modelo, que eu vi na internet, e eu vou avaliar se aquilo é aderente à minha realidade, se aquilo consegue se encaixar na minha cultura organizacional, pois cada processo possui sua particularidade. Então, a gente deve adequar, certo? O executor, uma outra coisa que às vezes a gente encontra por aí, umas bobagens, né? Às vezes o gestor do processo, né? O coordenador, o responsável pela área, quer escrever todos os procedimentos e não chama a pessoa que executa. Não caiu nessa cilada. Se você vai escrever um procedimento, chama a pessoa que está na bancada. Fulano, como é que tu faz? É assim, assim, assim. Escuta. Com certeza vai enriquecer teu passo a passo, porque ele vai ter visão, ele vai ter aquela experiência do dia a dia, ele vai saber onde é que esbarra, onde é que anda melhor, né? Como é que é um passo a passo mais adequado. Então, insere o executor daquela atividade como parte integrante na hora da elaboração desse procedimento. Ele conhece seu processo como ninguém, porque ele faz todo dia, né? A aplicabilidade dos procedimentos deve ser monitorada. Então, é aquilo que eu falei. A gente não é só escrever um procedimento, não é só treinar as pessoas. Você deve observar se elas estão executando conforme foi determinado. Porque, às vezes, a pessoa diz assim, não, eu faço assim. Não tem que ser assim. Eu faço assim, eu faço conforme o procedimento pede. Então, tem que sempre ter... Por isso que é importante que o gestor da agência ele tenha esse olhar sensível a essas coisas.
Uma outra coisa é ter cuidado com a linguagem que se utiliza no procedimento. Ela deve ser simples, ela deve ser clara e objetiva, ela deve atingir o objetivo de comunicar como é que faz, né? Aquele passo a passo. Ela não pode ser complexa ao nível que a pessoa não entenda o que está sendo dito. Então, ela tem que ser simples, clara, objetiva e atingir, né, esse objetivo de comunicar, de informar como executar aquela tarefa definida. O que deve conter um procedimento? Eu trouxe exemplos, certo, para vocês. Deve conter o nome dele, não um título. O título deve ser adequado. Ele deve ter um objetivo. Aqui lembrando que às vezes a pessoa traça o objetivo assim. Tipagem ABO, identificar o POP, certo? O objetivo do POP da tipagem ABO, identificar a tipagem ABO dos pacientes. Isso não é o objetivo do POP, isso é o objetivo do processo de tipagem. O objetivo do POP é estabelecer, descrever as etapas para a tipagem, identificação da tipagem ABO do paciente, do doador, não. Então, lembrar que o objetivo não é do objetivo do processo de trabalho, é o objetivo do procedimento, que, resumindo, vai ser sempre descrever o passo a passo de alguma atividade, né? Eu devo ter documentos de referência, principalmente quando se tratar de processos diagnósticos, né? De tipagem ABO, RH, fenotipagem, dessas atividades mais complexas. É importante que tenha os documentos de referência. Eu tenho que ter o local de aplicação, ele se aplica a que atividades, a que áreas, a que processos de trabalho. Se você tiver siglas, é importante que você tenha um campo, que você descreva que siglas são essas, né, para que facilite o entendimento e a comunicação. Eu devo ter uma etapa onde está descrita o passo a passo das tarefas, os seus executores, seus responsáveis. Eu posso ter fluxograma, onde vai ser uma ferramenta visual, né, uma figurinha, que resume aquele passo a passo de forma mais lúdica, de forma mais visual. Tem áreas, tem processos, tem sistemas da qualidade que não tem procedimentos escritos, escolhem ter fluxogramas. Isso vai dar sua criatividade. Não tem problema nenhum você ter fluxograma em vez de ter um procedimento escrito. Vai aí do que o seu sistema da qualidade desenhou para a organização. Eu tenho que ter o local onde ele pode ser encontrado, o nome de responsável pela guarda e utilização do procedimento. Eu devo ter a frequência da atualização. Nós já sabemos que para nós que somos da hemoterapia, a frequência de atualização é de 1 ano. E a forma que ele será gerado, se ele é digital, se ele é físico, e quem elaborou, né? Toda aquela questão da aprovação que eu já falei para vocês. É importante ter, é obrigado ter todos esses itens? Não, não é obrigado. Aqui são exemplos de coisas que podem tornar o seu procedimento mais fácil de ser entendido, mais fácil de ser implantado, né? E de ser assimilado pela sua equipe. A importância do POP é um instrumento destinado a quem executa a tarefa, deve ser simples, objetivo completo. Uma outra coisa, mantenha os seus procedimentos seguros. E o que é isso? Quando eu falo de segurança do documento, que ele seja o atual. Às vezes o pessoal tem a mania de guardar documento, de guardar POP. Velho, de POP é obsoleto. E aí, às vezes, você vê a pessoa que está consultando um procedimento por um POP que está obsoleto. Aí imagine uma tipagem ABO, onde envolve um processo tão crítico, que vai dizer que você vai pingar 3 gotas do reagente, 2 gotas do reagente, ou não, ou coisas do nível, responde a Karen para mim, ou coisas desse nível, e a resposta está totalmente desatualizada, a tragédia que pode ser, né? Então, assim, realmente eu tenho que ter os POPs seguros, a última versão, a versão atual, né? Não é necessário você guardar, mas eu quero guardar, Natália, para conhecimento, para eu saber quando é que eu mudei. Então, identifique aquele obsoleto. Não deixa ele disponível para que alguém corra no erro de consultar ele, né? Então, assim, tenha cuidado com a manutenção do seu rol de procedimentos. Se você quer guardar, identifica aquele obsoleto e não deixa ele disponível, tá? Então, é importante, por isso que é importante realizar o controle de documentos, é para garantir que realmente o que esteja sendo executado é a última versão,
é o que está aderente com a realidade, é o que está aderente com a tecnologia usada. Gestão de documento ainda. Ela tem o objetivo de manter os métodos de criação, de aprovação, né, de criação dos procedimentos, de aprovação dos mesmos, garantir que o documento atual, válido, que esteja disponível. Ela deve prover o controle e rastreabilidade das mudanças. Quando eu tenho controle de documentos, eu consigo saber o que é que mudou de um documento para o outro. Você imagine, né, a gente que às vezes muda muito de processo, né? Então, se a gente não tivesse nos nossos procedimentos um controle daquilo que eu estou mudando, certo? Se eu não tivesse condição de ter um controle daquilo que eu estou mudando, aí lá na frente eu quero saber quando foi que eu mudei de tubo para cartela, por que eu mandei incubar tantos graus, porque se eu não tiver isso controlado no meu documento, eu posso perder nessa rastreabilidade, isso é importante manter. Manter as informações que são significativas sendo documentadas. E aí, a gestão eficaz desses arquivos vai permitir que haja economia de tempo, evita perda de dados importantes, economiza espaço dentro da companhia, à medida que eu vou mantendo só o atual. Eu não preciso estar com um monte de procedimento, principalmente se eu tiver eles de maneira impressa, guardados, porque eu já sei que eu preciso manter só o atual, né? Então, todas essas questões, elas são bem trabalhadas quando eu tenho uma gestão de documento eficaz. E os registros, que são os formulários? Então, eu tenho praticamente os mesmos critérios de controle. Quando eu falo de registro, eu tenho que ter um modelo padrão, lembrando que livro-ata não é um modelo padrão de registro, né? Não é recomendável, principalmente se a sua organização ela pretende alguma acreditação ou certificação, então já vai trabalhando aí no modelo. Se você registra, por exemplo, o seu processo de trabalho, em vez de um livro de compatibilidade no livro-ata, corre para ajustar, certo? Registro tem que ser padrão, tem que ter a logo da empresa, tem que ter um título, tem que ter um código, certo? Tem que ter todos esses critérios, controle da revisão, é a Rev 0, é a Rev 1, tem que ter rastreabilidade, eu tenho que saber em quais áreas ele anda, onde é que ele é armazenado, qual é a forma de armazenamento, e quando ele chegar no tempo final de guarda, eu vou jogar fora, eu vou picotar, eu vou incinerar, né? Qual a destinação dele. Lembrando que, aí eu chamo a atenção para vocês, que eu sei que é um ponto crítico para a agência transfusional, é a questão da legibilidade do registro. Eu não posso ter rasura no meu registro, seja ele um mapa de temperatura, seja ele um livro de compatibilidade. Ele não pode estar rasurado. Eu tenho que ter muito zelo, muito cuidado, né, ao preencher o meu registro, porque eu devo manter a informação disponível. Se eu tenho um garranchado, eu não vou saber. Se eu estou rasurada, eu não vou saber qual a informação, se aquela identificação daquele paciente é O positivo, é A positivo. Eu não vou saber. Né? Deve estar identificado, deve ser mantido e disposto em local que facilite o manuseio e recuperação dos mesmos. Devem ser protegidos os registros contra alterações. Eu não posso ter um registro que eu vou estar, eu escrevo informação, depois risco e reescrevo outro. Eu não posso ter isso. Eu também tenho que definir o tempo e como eu vou guardar esse registro. E como, no final das contas, eu vou destinar ele, né, no final do tempo de guarda. A gente sabe que a maioria dos nossos registros, eles são guardados por, no mínimo, 20 anos, dado o requisito da nossa legislação. Então, já nos facilita, né, como a gente pode organizar essa gestão dos formulários, de todos os nossos impressos. Aqui é um exemplo de uma forma de controle de documentos, essa aqui são documentos de origem externa, o que é isso? São as legislações, são as normas. Então, eu preciso definir uma tabelinha que, de forma simples, eu trouxe esse exemplo, que você pode definir qual é o seu registro, seja ele registro formulário, seja ele documento de origem externa, seja ele seus procedimentos. Precisa estar definido, né? Qual é a revisão, qual a data da emissão, para estar controlado, para você manter sempre a versão mais atual, a versão, melhor dizendo, atual como disponível e as obsoletas não disponíveis para impedir a utilização de informações desatualizadas. Aí,
a gente vai deixar a gente vai parar aqui na gestão de documentos, porque essa parte da gestão de não conformidades, ela requer um tempo maior, né? Já temos 13 minutos para as 9 e nós continuaremos na próxima terça-feira com a gestão da qualidade em agência transfusional, tratando não conformidades e desvios, né? Aprendendo a tratar essas eventualidades que acontecem no nosso dia a dia, que são fundamentais para a melhoria da agência. Então, eu queria agradecer a vocês. Eu não estou ouvindo, não sei se o meu fone vai permitir que eu ouça vocês, mas o que a gente tinha para tratar no dia de hoje era isso, né? Eu espero que eu tenha atingido aí o objetivo. Queria dizer para vocês que não é difícil fazer gestão na agência transfusional, é preciso dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo para que a gente possa alcançar esse critério de qualidade. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, que eu estou dando um jeito aqui de ouvir o áudio. Nathalie, bom dia, você está me ouvindo? É a Raulina. Estou ouvindo, baixinho, mas eu estou ouvindo, Raul. Pronto, Nathalie, eu achei bem importante você frisar essas partes, essa questão da padronização nas agências transfusionais, que na realidade é uma rede só, a rede Hemocentro. Portanto, assim, a gente observa-se que vem outros colaboradores de outras instituições e quando a gente vai mostrar o serviço, por muitas vezes não querem ter a adesão, porque, desculpa a expressão, acha que é frescura daquele setor. E, na realidade, é porque a gente consegue seguir, ter adesão àquele serviço. Você está entendendo? Sim. Então, isso sim, que os outros coordenadores das outras agências cobrem dos outros colegas, dos outros colaboradores, para que isso não venha dificultar o relacionamento entre os demais. Vou botar aqui, viu? É importante que a gente tenha nas nossas agências uma uniformização também desse modo de agir, né? Uma vez que a gente tem procedimentos padronizados, né, a gente precisa realmente ter esse padrão de qualidade para todos. É por isso que é tão importante, eu volto a falar, esse momento aqui, né? Para que a gente possa equalizar o conhecimento, chegar num entendimento que é importante a gente ter uma uniformidade na nossa atividade, independente de que agência a gente está falando, para que a gente possa realmente capilarizar, né, fazer chegar a qualidade que muitas vezes fica só no serviço produtor, naquelas unidades maiores, hospitalares. É fundamental isso aí. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Oi? Ótimo, bom dia. Oi, Nathalie. Oi. Excelente, viu? Na verdade, eu queria só dar um aviso, tá bom? Gente, a gente vai, a partir de agora, não está mais fazendo a chamada, certo? No Teams tem um relatório da hora que vocês entram e da hora que vocês saem da reunião. E todo mundo já está entrando com o nome direitinho, então não tem por que a gente ficar fazendo essa chamada, certo? Mas eu vou dar um limite para todo mundo entrar, porque tem gente entrando. Doutora Denise cortou aí o áudio. Oi, vocês me escutaram? Cortou, doutora, quando você estava dizendo que tem gente entrando, aí cortou. Pronto, tem gente entrando já quase no final da aula. E aí a gente não vai mais fazer a chamada, a gente vai tirar a lista de frequência que vem no Teams. Então é importante que todos entrem com o nome e que entrem na aula até às 7h20 da manhã e que permaneçam até o final. E aí o Teams, ele solta essa lista para a gente do horário que cada pessoa entrou, tá certo? E a gente não vai mais fazer a chamada a partir dessa aula, tá bom? Doutor, bom dia. Eu não consegui entrar antes.
Eu acho que é problema na minha internet. Eu não consegui de jeito nenhum. Já consegui agora no final. Perguntei a Vanus qual era o link, a Aldenira, ver se tinha mudado o link. Eu não consegui entrar antes. Eu acho que é problema com a internet, mas eu tentei várias vezes. Não consegui. Deve ser problema com a Pronto. internet. Aí vocês vão tentar arranjar um lugar que tem internet, porque não adianta a gente considerar a presença se a pessoa nem conseguiu assistir a aula, né? Tá certo? sei. Tentem, por favor, melhorar um lugarzinho. Eu sei que às vezes a internet é ruim. Tentem entrar pelo computador, né? A gente sempre manda um link pequenininho para que vocês possam digitar no computador para facilitar assistir, tá certo? Mas aí realmente a gente vai ter que fazer isso daí, porque a gente tem que ser justo também com quem está assistindo a aula inteira, né? Tá É verdade. Mas eu não consegui. Eu tentei várias vezes. A minha colega também quase não consegue no início. E é assim, eu acho que é o problema da internet geral, não é só no celular, entendeu? É a Oi, internet doutor. Bom dia. boa. Tá bom. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa fica mais, né? E aí vocês não perdem as aulas, tá bom? Natalícia, até semana que vem, então, né? Muito obrigada, gente. Se tiver Oi, alguma dúvida, doutora. pode perguntar para a Natalícia. Bom dia, Tainara. É porque a minha aula caiu, eram as 8h30. Aí não consegui mais entrar. Aí acompanhei pelo da Laís aqui, o restante da aula. Natalícia. É só para dar um recado para a Tainara. Não tô entendendo nada. Oi, tem alguém falando.